povo de Deus, você que está me acompanhando a partir de agora pelo Facebook, seja muito bem-vindo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia a você que neste momento está me acompanhando através da rede social, o Facebook. Esse é o Ministério Graça e Apostolado Manaus, Amazonas, o MGA. Ministério Graça e Apostolado não é uma igreja evangélica. O Ministério Graça e Apostolado não é uma religião. O Ministério Graça e Apostolado é uma igreja em graça, aonde aqui pregamos a graça de Cristo. Glória a Deus. Graça e paz, irmã Maria das Graças. Graça e paz você que a partir de agora vai estar aí comigo ao vivo via Facebook, né? Graça e paz, bom dia. Você que está nesse momento sintonizado aí nesse canal de bênção, Facebook. Esse que vos fala é o pastor José Nilton Fonseca, o responsável pelo MGA Manaus, Amazonas. E nós estamos localizados aqui em Manaus, na Rua Flamengo, número 110, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Vou ter que concluir, eu começo por... Glória a Deus, Abba Pai. Então, pessoal, desculpem aí porque teve aqui um pequeno, vamos dizer assim, imprevisto, né? Abençoado. Então, quero voltar a falar novamente, né? Vou começar tudo de novo. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, né? Que me suportou aí. Então, abençoados, o Ministério Graça e Apostolado, o MGA Manaus, ele não é uma igreja evangélica, não é uma religião, é uma igreja em graça, onde aqui pregamos a graça de Deus em Cristo revelado ao apóstolo Paulo, né? O evangelho qual nós encontramos nas 14 cartas do apóstolo Paulo, de Atos dos Apóstolos aos Hebreus. Então, meu querido, aqui nós pregamos uma graça genuína, uma graça verdadeira, e algumas pessoas por aí que estão vivendo, segundo eles, debaixo da graça e que pregam a graça, né? Mas é uma graça, eu quero enfatizar aqui que se você que diz que está vivendo em graça, você que diz que prega a graça, mas você ainda está fazendo alguma obra para ser abençoado ou para receber alguma coisa de Deus, quero te dar um alerta, meu querido. Essa não é a verdadeira graça. Amém? Essa não é uma graça verdadeira. Essa é uma graça falsa, né? Do qual você ainda está fazendo alguma coisa para receber, né, alguma coisa de Deus ou para ser alguma coisa na vida, né? E eu quero dizer que o Evangelho da Graça de Deus, que nós encontramos nas 14 cartas do apóstolo Paulo, essa graça ela nos ensina que nós, para vivermos em graça, não precisamos fazer nenhum sacrifício, né? Não precisa nós... inclusive eu estava ouvindo, né, um áudio do nosso apóstolo Marcos Gomes, não sei se ele está nos ouvindo agora, né, lá de Santo André, São Paulo. Ele é o nosso pastor presidente, pastor e apóstolo Marcos Gomes, o qual é o responsável pelos ministérios Graça e Apostolado em toda a terra, né? Em Manaus, Pernambuco, Brasília, São José dos Campos, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul e a nossa sede, né? Então eu estava ouvindo um áudio aí no grupo do MGA Brasil 2 e também ele colocou no MGA Manaus, aonde um certo irmão, né? Não sei se se serve a Deus conosco nesse ministério ou não, ou se vive uma graça em outro lugar. Mas ele falou que um certo irmão
que também diz viver em graça, mas é uma graça misturada, né, com lei, convidou ele para ir ao monte, né, para ir ao monte. Então ele fez essa pergunta, mandou uma mensagem para o apóstolo perguntando do pastor, né, falando para o pastor que esse irmão tinha convidado ele para ir ao monte. E o que, que o apóstolo achava disso? Na verdade, nós não achamos nada, né? Eu acredito também que o apóstolo não acha nada a respeito desse assunto. Ele vai falar como está escrito, né? Então, o apóstolo Paulo disse, irmão, mas fazer o que no monte, irmão? Subir ao monte em que fidelidade? Né? Qual é o propósito disso tudo? Porque orar, nós oramos em casa, oramos na igreja, oramos no nosso trabalho, no trânsito, em qualquer lugar em que você estiver, você pode orar. Paulo disse que nós temos que orar incessantemente, né? Então, se Paulo mandou nós orarmos incessantemente, não significa que nós temos que ir para monte orar. Você pode orar em qualquer lugar onde você estiver, né? Fazer o que no monte? Subir ao monte para visitar quem lá? Lá não tem ninguém, né? Então, existe aí essa situação. E eu também posso falar por experiência própria. Quantas vezes, né, passei, subi aos montes, né, ia para os desertos, para dentro dos matos, e ficava aí, né, dias fazendo sacrifício, ficava sem comer por alguns dias, né, sem beber água, sem comer nada, consagrando a vida através de um sacrifício para ser cheio, né, cheio, segundo o que a gente pensava, que a gente queria ser cheio do Espírito Santo, a gente queria receber mais poder, né? E não existe receber mais e nem menos. O poder de Deus é um só para todos aqueles que são chamados por Deus para viver e reinar em vida com Cristo. Então quero deixar muito bem claro isso. Então fazia isso muitas das vezes. E o apóstolo então, ele falou para esse irmão, abençoado, se você tem algum outro propósito de ir ao monte para fazer alguma coisa, menos que não seja fazer um sacrifício para Deus, porque em graça não se deve fazer sacrifício, não pode, né? Não é racional fazer um sacrifício para Deus para ser abençoado, né? Para ser mais poderoso, para ser cheio do Espírito Santo, porque 1 Coríntios 6,19 diz que o Espírito Santo já está dentro de nós. E se o Espírito Santo já está dentro de nós, nós vamos buscar o que no monte, né? Porque no monte não vamos encontrar o Espírito Santo. Se ele tiver de estar em algum lugar fora de nós, é no céu, né? Se ele não estiver dentro de nós, ele está no céu. Mas no monte, eu te garanto que ele não vai estar. Tá bom? Então, essa foi a mensagem do apóstolo para o irmão, né? O Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você, que é, claro, predestinado, né? E o Senhor tem um povo aqui na terra. Não são todos que serão salvos, né? Mas o Senhor tem um povo aqui na terra e que Ele já predestinou, já separou desde antes da fundação do mundo, né? Quando o Senhor ele estava fazendo todas as coisas, quando Ele estava fazendo o céu e a terra, Ele disse que nós já existíamos e que Ele tinha separado já um povo, ou seja, os espíritos, né? Que no início não era espírito, então Ele tinha separado os espíritos e predestinou a esta vida para nos revestirmos em carne e reinar com Ele em vida aqui. É um tempo passageiro, uma vida passageira, e sabemos que daqui mais uns dias nós vamos ter que retornar, né? Vamos ter que passar aí, né, pela porta, temos que entrar pela porta e vamos ter que retornar para o lugar de onde nós viemos. Então, todo salvo, ele é salvo não é porque ele quis ser salvo. Eu quero deixar bem claro, todo salvo, ele é salvo não é porque ele quis ser salvo. Porque ninguém que quer ser salvo pode se salvar. A Bíblia é muito clara. Ninguém é salvo porque
alguém quis, eu quero ser salvo, então eu vou ser salvo. Bom, Efésios 2:8. Vamos lá. Ninguém é salvo porque quis ser salvo. E isso nós vamos já conferir. Vou já conferir porque eu gosto de mostrar o que está escrito, abençoados. Efésios 2:8 diz, pelo 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, né? Ou seja, não é porque eu quis ser salvo, é um dom de Deus. Eu sou salvo porque é um dom de Deus. Então, eu já vim salvo, estou vivendo salvo aqui na terra e vou voltar salvo para o céu. Amém, pessoal? Então, você que me acompanha aí, não sei de onde você está me acompanhando agora, mas graça e paz aí, abençoado Adeildo Duarte, né? Não sei de onde é o local que está falando, mas graça e paz, bom dia, seja muito bem-vindo, abençoado. Abençoado Maivan Pinto também, graça e paz, eleito, abençoado de Deus, abençoado com todas as bênçãos de Efésios 1:3, né? Então, quem mais aqui, eu vou falar o nome de vocês, pode ficar tranquilo, né? Maria das Graças, graça e paz ao Raimundo Freita, eu tenho um parente que é Raimundo Freita, mas ele é lá de Minas Gerais, né? Rio de Janeiro, não sei se é esse. Mas graça e paz, sejam todos muito bem-vindos à live do Facebook, né? Eu não anunciei, não falei nada, não coloquei nenhum anúncio aí, é uma propaganda que eu ia fazer uma live hoje, agora nesse horário. São 11 horas mais 55 minutos, horário de Manaus, do Amazonas. Horário do Sul são 12 horas mais 55 minutos. Então, abençoado de Deus, aquilo que eu estava falando, né, voltando aqui ao assunto, nós que servimos a Deus em graça, nós não somos salvos porque nós, vou aceitar Jesus para ser salvo, né? Não existe aceitar Jesus para ser salvo. Você não é salvo porque você quis ser salvo. Você é salvo porque Deus te salvou. O Senhor te salvou com a eterna salvação. E nós podemos conferir isso aqui, né? João, capítulo 10. Capítulo 10. Vamos lá, vamos conferir a palavra de Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado. 10, número 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Amém, abençoado? Se Deus, o Senhor, te salvou, né, pela graça, é um dom de Deus, então Ele te salvou, não foi com uma salvação provisória até amanhã, ou quem sabe até a semana que vem, ou quem sabe até o ano que vem, não. É uma salvação eterna. Então entenda isso, que tudo que é eterno não tem fim. Então nossa salvação é infinita, né? Porque Deus nos salvou com uma salvação infinita, uma salvação eterna, né? Então nós somos salvos com uma salvação eterna, com uma eterna salvação. Ele nos deu a salvação eterna. Então por isso é que nós temos que estar feliz, alegre com o Senhor, né? Por essa dádiva do Senhor, por essa graça maravilhosa que Ele nos deu uma vez e para sempre. Amém? Eu sou grato a Deus, abençoados. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Olha, eu sou grato a Deus pelo ar que respiro, porque eu entendo que esse ar que eu respiro é o Espírito de Deus dentro de mim. Esse ar que você respira é o Espírito de Deus dentro de você. Quando você respira o ar, o Espírito está dentro de você. Amém? Então, abençoado, veja que quanto ao ar que você respira, que é o Espírito de Deus na nossa vida, o Senhor, Ele relata esse respeito também aqui em João, no capítulo 3. Né? Vamos ver, vamos conferir. Glória a Deus. Abba Pai.
Deixa eu encontrar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aonde o Senhor, Ele fala que os que são nascidos de Deus, né, eles não sabem de onde vem nem para onde vai. No versículo 7 do capítulo 3 está escrito: não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer. Amém? No versículo 8: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Talvez você, né, é uma pessoa que fala muita coisa e acha que não tem ninguém te ouvindo, né, abençoado? Você acha que você está sozinho, né? Pois é. Até mesmo quando você não percebe o vento que é invisível, que você não vê, parar de soprar, parar de balançar, você pode ter certeza que ele está dentro de você, porque você continua respirando. Amém? Entenda isso, receba isso. E eu posso até perguntar, posso até dizer quem recebe aí, dê o seu amém, né? Dê o seu amém aí, porque o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe, ou seja, mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai, né? Até hoje ninguém pôde explicar, né, o mistério do vento. Amém, abençoados? Eu quero, isso aqui ninguém nunca falou. Isso aqui ninguém nunca falou para você. Talvez já tenha lido, alguém já tenha feito leituras, mas ele não ainda, né, trouxe esse perfeito entendimento para a tua vida em relação ao vento, que é o Espírito de Deus, né, dentro de você, o ar que tu respira. Porque se Coríntios está dizendo, em 6,19, que o Espírito de Deus está dentro de nós, quem é que está dentro de nós se todo dia não é o ar, ou seja, 24 horas por dia você deixa de respirar? E quando esse oxigênio que você respira, quando você para de respirar, para onde esse Espírito vai? Para o lugar de onde veio. Amém? Ele volta para Deus. Então, abençoados, esse é o Espírito de Deus. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, ou seja, nós não sabemos de onde vem e nem para onde ele vai. Assim, diz a palavra, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você é nascido do Espírito? Você é nascido de Deus? Você é separado? Você é escolhido? Você é justificado? Você é salvo? Porque o Espírito de Deus está dentro de você. Quem recebe, diga amém, glória a Deus. Abba Pai. Quem é nascido do Espírito de Deus? Quem é nascido do Espírito de Deus? Você sabe de onde você veio e você sabe para onde você vai. Glória a Deus, Abba Pai. Compartilhe essa live aí nos grupos. Eu creio que muita gente precisa ouvir essa mensagem. Compartilhe. Vai ficar gravado aí também. Daqui a pouco vai estar lá no YouTube, porque eu tenho um canal no YouTube. Você pode acessar o canal do YouTube, Pastor José Nilton Fonseca. Você vai estar entrando na minha página no YouTube e você pode estar lá ouvindo muitas outras mensagens que já estão gravadas lá. E você pode deixar o seu like, o seu comentário. Se inscreva lá no meu canal do YouTube, Pastor José Nilton Fonseca, né? E assim você vai estar nos ajudando, tá bom, abençoados? Então, continuando aqui a mensagem e trazendo esse perfeito entendimento que nós não somos salvos porque nós queremos ser salvos. Nós somos salvos porque o Senhor nos salvou. Não há necessidade de você levantar sua mão para confessar Jesus Cristo, que você quer ser salvo, né? Não precisa disso.
A confissão diante de Deus para a sua vida é um agradecimento de tudo que você tem desfrutado aqui nesta vida. Essa é uma confissão, reconhecimento de Deus na tua vida, reconhecer Deus na tua vida, reconhecer Deus na tua família, reconhecer Deus na tua casa, reconhecer Deus no teu trabalho, reconhecer Deus no teu dia a dia. Isso é o dever dos salvos, dos abençoados, né? Porque é assim que é, abençoado. É assim que é, em nome de Jesus. Então, saibam, né, você que ainda está achando que está vivendo, né, uma graça, servindo Deus em graça, mas ainda vivendo de obras mortas, de sacrifício. Essa não é uma graça racional, essa não é uma graça genuína, né? Venha estar conosco no Ministério Graça e Apostolado, o MGA Manaus, em Manaus, no bairro Cidade de Deus, na Rua Flamengo. Você que é da cidade de Manaus ou do Amazonas, você pode estar conosco aqui nesse endereço. Nós temos os nossos cultos ou as nossas reuniões, como queira entender, quarta-feira às 19h30 e domingo às 19 horas. Com muito louvor, né? Com muito louvor e adoração e administração da graça e do apostolado. Então, abençoados, posso dizer que dessas centenas de seguidores que eu tenho aqui no Facebook, pouca gente, né, me acompanha, pouca gente ouve e assiste as minhas lives, né? Porque a verdade é que eu posso entender é o seguinte: a verdade, como eu posso entender, é que as pessoas parecem que já estão saturadas, né, de ouvir engano, de ouvir conversa fiada, né? Porque o que tem por aí é muita conversa fiada. E as pessoas já estão, que nem diz o ditado, gato escaldado, né? As pessoas já estão cansadas de viver enganadas por esses homens aí fora, que dizem que vivem e pregam a graça, sendo que na verdade não vivem nem pregam a graça, né? Vivem e pregam qualquer coisa, menos a graça. Porque a graça de Deus em Cristo, ela nos ensina que nós já somos salvos. A graça de Deus em Cristo, ela nos ensina que nós já somos justificados. A graça de Deus em Cristo. Mas onde é que está escrito isso? Romanos 8, 29 e 30. Nós já somos perdoados. A graça de Deus em Cristo nos ensina que nós somos santificados. Então nós somos santificados porque o Senhor quis. Não é porque nós escolhemos ser. É diferente, né? E mesmo aqueles que querem, não irão conseguir, porque os que são salvos, eles já foram salvos desde a eternidade, né? Desde a fundação do mundo. E os que não são salvos, que foram destinados a esta vida, né? A uma outra vida que não é salvação, não pode ser mudado aí nessa situação aí. Então, uma vez salvo, estamos seguros da nossa salvação. Salvo para sempre. E a salvação não se perde. A salvação também não se ganha. Amém? Eu quero deixar bem claro. A salvação não se ganha e a salvação também não se perde. Quem é salvo. E quem não é salvo é lamentável, não podemos fazer nada. O que existe na vida hoje das ovelhas é uma fortaleza. E essa fortaleza, ela impede que os abençoados recebam o entendimento, porque estão com a mente cheia de fortalezas. Não pode isso, não pode aquilo, né? É porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer não sei o que mais, para receber. São fortalezas. E uma vez essas fortalezas introduzidas na mente de uma ovelha, de um cristão, aí só resta então um meio de destruir elas. 2 Coríntios 10, 4. Essa é a receita para destruir essas fortalezas. Se você tem uma fortaleza que para ser salvo você tem que aceitar Jesus, eu vou te passar a receita aqui. 2 Coríntios 10, 4. Se você tem uma receita que para ser abençoado você tem que fazer um sacrifício, um jejum, uma obra para ser abençoado,
Isso é uma fortaleza da tua mente. 2 Coríntios 10:4. Se você tem uma fortaleza, que para receber o Espírito Santo, você tem que subir aos montes, fazer campanhas de oração, para receber o Espírito Santo, isso é uma fortaleza. 2 Coríntios 10:4. Se você ainda acha que para ser salvo tem que ser batizado nas águas, tem que participar de Santa Ceia, ou seja, comer o pão e tomar o suco de uva, ou suco de pacotinho, né? Kisuke, dizendo que é o sangue de Jesus e aquele pão e a carne. 2 Coríntios 10:4. Para você, glória a Deus, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Só esta palavra pode destruir essas fortalezas que foram colocadas na tua mente. Esses falsos ensinos que te passaram, que você recebeu, achando que estava sendo abençoado, achando que estava vivendo de modo correto, sendo que na verdade te ensinaram errado. E isso aconteceu comigo também. E eu achava que era feliz porque já era crente, andava com a Bíblia debaixo do braço. Aonde eu estava, cheguei a ser presbítero, fui convidado ao pastorado, não fui pastor lá, mas eu cheguei ao presbitério e vivi aí, fazendo sacrifícios para ser poderoso, Eu achava que se eu fizesse um sacrifício de 30 dias, de 21 dias, de jejum, de oração pelos montes, eu ia ser mais poderoso para expulsar os demônios, para curar os doentes, sendo que não é uma verdade. Eu só estava prejudicando a minha saúde, deixando de me alimentar, deixando de ingerir um copo com água, porque achava que eu ia receber alguma coisa de Deus. E não sabia, não tinha o conhecimento de que o Espírito Santo já estava dentro de mim. Hoje eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor, porque hoje eu tenho essa certeza de que verdadeiramente o Espírito Santo está dentro de mim, e que eu sou o templo do Espírito Santo. Amém, abençoados? Assim como vocês também. Por isso glorifiquem a Deus nos vossos corpos. Louve a Deus, adore ao Senhor. Use os membros do seu corpo para louvar o Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, estejamos seguros que uma vez salvos, somos salvos para sempre. Salvação não se ganha e nem se perde. Salvação, ela já foi dada uma vez no início de quando Deus estava fazendo o céu e a terra. Então Ele nos chamou, nos separou, nos predestinou. E aqui estamos reinando em vida com Cristo, aguardando o momento de retornarmos para o nosso lar, a nossa pátria celestial. Amém, abençoados? Então essa é a palavra desse dia. Respire o ar de agora. Respire Deus na sua vida. Essa é a palavra. Essa é a graça. E esse é o apostolado. Fica aí com esse texto aí de João, capítulo 3, versículo de número versículo de número 8, tá bom? Fica com esse texto aí de João 3, versículo de número 8. Respira ele, te alimenta dele. Ele é o teu sustentáculo. Ele é a tua rocha. Nele você não será confundido. Amém? Então, quero aqui agradecer a todos que estiverem aí comigo. São 12:10 aqui em Manaus. Trouxe aí 20 minutos de mensagem para você, para a sua vida, para a edificação espiritual, para o fortalecimento espiritual. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Então, tenha uma ótima tarde, um ótimo sábado, um ótimo final de semana. E amanhã, domingo, às 19 horas, vou estar ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram, direto de Manaus, no Amazonas,
com muito louvor, o irmão Domingos, que é o abençoado que louva a Deus aqui conosco, ele que é o responsável pela parte do louvor, e com a graça, com o apostolado, com a palavra de Deus. Amém? Fico todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta tarde. Graça e paz e até domingo, se Deus quiser.